Fala aí, galera. Boa noite. O meu nome é Irapuan. Eu sou professor de Química, um dos professores de Química do Colégio Engenheiro João Tomé. E nós vamos trabalhar junto ao longo desse ano. Vocês sabem que nessa primeira fase nós estamos revisando os assuntos que vocês viram no nono ano. E hoje nós vamos falar um pouco dos estados da matéria. Muitos podem ter visto esse assunto com o nome Estados Físicos da Matéria. E hoje o nosso foco principal é entender como que ocorre a mudança nesses estados. Vamos iniciar falando um pouco sobre o que é a matéria, na verdade relembrando. A grande verdade é que você conseguir definir o que é uma matéria é uma coisa bem difícil, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Na verdade, a gente precisa de apoio aí de ferramentas avançadíssimas, né, para poder definir o que seria a matéria. Mas, a princípio, para poder dar uma facilitada, a gente vai tratar esse termo matéria como tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Com certeza vocês já ouviram falar disso. Então, matéria vai ser tudo aquilo que tem massa e ocupa algum lugar no espaço. Então, por exemplo, o notebook que eu estou usando agora para poder preparar essa aula é uma matéria. O celular que você de repente está segurando aí, está assistindo essa aula, também é uma matéria. Então, ocupa lugar no espaço e tem uma massa, a gente pode chamar de matéria. Para facilitar, vamos pensar no que não é matéria. Então, por exemplo, a luz não é uma matéria. O cansaço que vocês estão agora não é uma matéria. Então, assim, fica bem tranquilo. Se a gente for utilizar essa definição de matéria, a gente conseguir diferenciar o que é matéria e o que não é. Essa matéria, ela existe em diferentes formas, sendo que as mais comuns são esses três estados que a gente colocou aqui. E a gente vai chamar de estados da matéria essas formas diferentes que ela se apresenta. Então, os três mais comuns, né, os mais básicos, são esses aqui: sólido, líquido e gasoso. Hoje eu vou pegar como exemplo de matéria a água, sendo que a gente poderia utilizar qualquer outra coisa que tem massa e ocupa lugar no espaço, sendo que eu vou utilizar a água porque ela é mais comum para a gente. Então, quando eu tenho a minha matéria no estado sólido, os átomos que formam essa matéria, e aí está vendo aqui, vamos dizer que isso aqui é uma representação dos átomos que formam a matéria. Então, quando essa minha matéria está no estado sólido, a gente vai encontrar esses átomos, eles estão empacotados, ou seja, eles estão muito perto um dos outros. E com isso, eles não conseguem se movimentar facilmente. Então, por isso que quando a minha matéria está sólida, eu sinto ela bem rígida. Se eu pego esse sólido e aumento a temperatura, esses átomos que estavam ali altamente empacotados, eles passam a ter uma energia suficiente para poder começar a se mover. E o resultado dessa movimentação é que a matéria ela acaba passando para o estado líquido. E aí, se eu continuo aquecendo, no caso esse líquido, e ele se torna um gás, esses átomos eles passam a ficar livres e conseguem se movimentar pelo espaço em velocidades muito grandes. Assim, não vou nem dizer que eles ficam livres, né? Eles ficam quase totalmente livres, sendo que eles conseguem se movimentar muito, muito, muito rápido. Quase ali chegando realmente na velocidade da luz, e eles começam a se chocar um contra o outro. E isso faz com que com aquela nossa matéria ela fique no estado de gás. E aí, como é que isso funciona na prática? Ainda pegando essa água como exemplo. Então, imagina que eu tenho a água sólida, né, que é na forma de gelo. Se eu aumento a temperatura, esse gelo ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Se eu continuo aumentando a temperatura, a minha água, que era líquida, ela vai passar para a forma de vapor.
E isso acontece com qualquer tipo de matéria. O que a gente vai ter de diferença é a que temperatura essas mudanças vão ocorrer, né? Porque materiais diferentes, né? Matérias diferentes, ela tem pontos diferentes de mudança. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso com mais calma. Essa imagem aqui, vocês também já devem ter visto em algum momento, ela representa as mudanças do estado físico da matéria. Então, cada mudança que ocorre, ela tem um nome. A gente dá um nome específico para ela. E esse é o nosso foco de hoje. Então, olha só. Aqui ó, eu tenho os três estados, ó, sólido, líquido e gasoso. Então, ainda estou utilizando a água, né, como o meu exemplo de matéria. Quando a água sai do estado sólido, ou seja, quando ela sai do estado de gelo, né, e passa para o líquido, o nome desse processo é fusão. Então, mudou do estado sólido para líquido, fusão. Mudou do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Então, quando você tem ali a água congelada, ela está ali no formato de gelo, eu digo que essa água está sólida, está no estado sólido. E aí imagina que eu tirei essa minha forma de gelo e coloquei os cubos de gelo dentro de uma panela. A temperatura do lado de fora da geladeira, ela está maior, né, do que lá no freezer. Então, a tendência é o quê? Que graças ao aumento da temperatura, esse gelo se transforma em água líquida. Então, o nome desse processo é fusão. Se eu pegar essa panela, que agora está com água líquida, e colocar no fogo, essa água líquida vai sendo aquecida e vai se transformar em gás, né? Você vai ficar vendo aquele vapor d'água. O nome desse processo é vaporização. Na verdade, o nome desse processo é, quando eu utilizo água, quando você verifica bolhas, né, quando está fervendo, o nome desse processo é ebulição. Então, tanto vaporização quanto ebulição estão corretos. Né? Sendo que normalmente eu chamo de vaporização, por exemplo, quando eu boto uma roupa na corda para secar. Lavei a roupa está molhada, eu coloquei para secar. Né? A temperatura, digamos que esteja bastante sol, então aquela temperatura, alta temperatura vai fazer com que essa água evapore. Né? Ela estava no estado líquido e evaporou. Quando eu estou falando de fervura, né? quando eu tenho bolhas ali, como por exemplo uma água fervendo, eu chamo, e essa água se transforma em gás, eu chamo de ebulição. Então, tanto vaporização quanto ebulição, nesse caso, elas são a mesma coisa. Só que esse processo ele também pode ser inverso. A gente falou da água passando do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Mas o processo inverso também pode ocorrer. Então, quando a minha matéria sai do estado gasoso e passa para o estado líquido, o nome desse processo é liquefação. Então, saiu do gasoso e foi para o líquido, eu chamo de liquefação. Ou também posso chamar de condensação. Então, dependendo do livro que vocês estiverem utilizando, da apostila, o processo pode aparecer com dois nomes, tanto liquefação quanto condensação. Tá? Condensação é bastante comum. Quando eu tenho uma mudança do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. E aí, de novo, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos pegar exemplos do nosso dia a dia. Então, você está ali com aquela sua panela, você colocou uma água para ferver. Você colocou água para ferver, essa água já está aí, está destampada. Imagina que ela esteja destampada. E aí você está vendo que a água está fervendo, né? Então já está no estado de ebulição. Então eu tenho a água no estado gasoso sendo liberada ali do interior daquela panela. Aí digamos que você desligue o fogo e tampe essa panela. Quando você retirar a tampa e olhar, você vai ver que a tampa está cheia de gotículas de água. Da onde que vieram aquelas gotas d'água? Era o vapor, né, que estava sendo liberado
durante o processo de ebulição, sendo que quando esse vapor começa a se resfriar, ele sai do estado gasoso e volta para o estado líquido. Aí você vê aquele montão de gota d'água. Então, esse processo é a liquefação ou condensação. Quando você pega a sua água líquida, né, pegou teu refrigerante, por exemplo, colocou seu refrigerante no freezer, não, vou deixar aqui no freezer, né, para dar uma gelada, daqui a pouco eu vou tomar aquele guaraná geladinho. Aí você esquece lá no freezer, quando você volta lá, está duro igual uma pedra. O que aconteceu? A sua matéria saiu do estado líquido e passou para o estado sólido. O nome desse processo é o que? Solidificação. E aí vale lembrar que quando eu tenho mudança de sólido para líquido e líquido para gasoso, isso acontece devido ao aumento da temperatura. Agora, no processo inverso, de gasoso para líquido e de líquido para sólido, isso ocorre quando eu diminuo a temperatura. Tá? Só mais duas observaçõezinhas para vocês sobre essa mudança de estado aqui. Também existe a possibilidade de você passar da tua matéria, sair diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Quando isso ocorre, o nome do processo é sublimação. Quer ver um exemplo assim muito tranquilo? A avó de vocês, ela deve ter usado uma coisa, vocês já devem ter visto, uma coisa chamada naftalina. Tem um cheiro horrível. Normalmente elas colocam nas gavetas, né? Dizem que é para poder não dar barata. Só que se você pegar uma pastilha de naftalina, o que acontece? Naftalina parece até Mentos, aquela bala Mentos. É daquele formato. Se você pegar a naftalina, você vai verificar que ela está no estado sólido. Se você coloca essa naftalina e deixa ali um tempo, depois de um tempo você retorna, né? Alguns dias aí, você vai ver que aquela bolinha de naftalina diminuiu de tamanho. E por que isso acontece? Porque a naftalina ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então, o nome desse processo é sublimação. O contrário também acontece. Então, quando a minha matéria passa do estado gasoso diretamente para o estado sólido, eu vou chamar de ressublimação, ou sublimação também. Tá? Vai depender do livro que vocês estiverem utilizando. Então, as duas formas são corretas. Passou do estado sólido para o gasoso, sublimação. Passou do estado gasoso direto para o estado sólido, sublimação ou ressublimação. Bem tranquilo, né? E aí, só recapitulando o que a gente viu, né, isso aqui é muito importante, mais uma vez, por isso que eu estou frisando, ainda estou utilizando a água como exemplo. Então, a mudança de estado físico, né, as mudanças de sólido para líquido e de líquido para gasoso, elas irão ocorrer de acordo com o aquecimento. Já o contrário, né, o processo inverso, a passagem de gasoso para líquido e de líquido para sólido, ela vai ocorrer quando eu resfrio aquela matéria. Então, tenho lá a água no meu estado sólido, o gelo. Aqueci esse gelo, o que vai acontecer? Ele vai mudar de estado, vai mudar de sólido para líquido. Tenho o meu líquido, né, minha água no estado líquido, aqueci até determinado ponto, vai passar para o estado gasoso. E o contrário também serve. Tenho ali minha água no estado gasoso, eu resfriei esse gás, a água passa para a água no estado líquido. Peguei minha água no estado líquido, continuei resfriando, ela vai passar para o estado sólido. No caso da água, isso acontece a determinadas temperaturas. A gente tem temperaturas específicas para cada tipo de matéria, como eu falei. Mas isso vai ficar para uma outra ocasião, a gente conversa sobre isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tranquilo? Até mais e até a próxima aula, galera.